This call is now being recorded. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Otávio Mello, eu sou graduada em Medicina Veterinária pela Faculdade Pio X, sou mestranda em Epidemiologia pela UFMG e também membro da Comissão Permanente de Política para os Animais dos Campos da mesma universidade. Sou fundadora do SED Brasil, que é uma iniciativa educacional para a captura, esterilização e devolução. Sou idealizadora dos Encontros Nacionais de Sede, Simpósio de Manejo Populacional Ético de Animais. Sou certificada para manejo de sede pela Neighborhood Cats dos Estados Unidos e também certificada para manejo de colônias pela Community Cats Toronto, no Canadá. E autora do primeiro livro sobre captura, esterilização e devolução do Brasil. E hoje eu estou aqui a convite da Universidade Federal de Uberlândia para apresentar para vocês a conexão dos procedimentos de sede com o bem-estar dos gatos ferais pelo curso de extensão em ética animal, dilemas éticos na medicina veterinária. E para começar, a gente precisa conversar sobre quais os problemas que essa superpopulação de felinos de vida livre pode causar. E a primeira problemática mais importante são os impactos no bem-estar desses animais. E aí a gente vai para o modelo dos 5 domínios, né, do professor David Mello, de 2017, que ele fez 5 indicadores para a gente poder avaliar esse bem-estar. Primeiramente, a gente tem o domínio da nutrição, se esse animal ele está com acesso, se ele está se alimentando corretamente, qual a qualidade dessa comida e da água também que ele teria acesso. Então, a gente sabe que os animais que estão em vida livre, eles podem não ter acesso a uma comida de boa qualidade, eles podem se alimentar de restos de caça, uma água de também não tão pura, tão limpa, então isso pode trazer vários malefícios para eles. E a gente também, o segundo domínio, que seria do ambiente, né, da temperatura, do confinamento, do abrigo, esses animais, eles têm abrigo? Eles estão numa temperatura adequada? Eles conseguem se manter confortáveis, né, nesse ambiente ou não? Terceiro, o domínio da saúde, se eles apresentam doenças ou injúrias, né, ou ferimentos, e a gente sabe que a vida livre ela pode trazer muitos desafios para esses animais, mortes traumáticas. Eles podem ser acometidos por várias doenças, como a esporotricose. A gente sabe que o gato macho não castrado está mais suscetível à esporotricose, do mesmo jeito que a FIV também, né, que é a imunodeficiência felina. E a gente também tem as mortes por envenenamento, por atropelamento com seres humanos e as predações, que eles também são predados por coiotes, por raposas, por aves de rapina. Muita gente não pensa que o gato ele pode também ser uma presa além de um predador. A gente tem sobre o comportamento, né, que são as escolhas, as limitações, qual é o tipo de escolha que o animal que está sobrevivendo na rua pode ter e qual é o tipo de limitações que ele pode ter em cima do seu comportamento. Será que ele é um animal que ele pode relaxar, ele tem que ficar o tempo todo atento? Será que aquela mãe com aqueles filhotes ela pode estar tendo um bem-estar, né, sempre preocupada em buscar alimento para os seus filhotes, manter aquela ninhada? E por último, o do estado mental, se eles estão sentindo dor, se eles estão em conforto térmico, né? Eles estão protegidos das intempéries, eles estão protegidos do frio. Esses animais eles sofrem com a frustração ou simplesmente se eles estão felizes nessa condição. Então são indicadores muito importantes que a gente tem que levar em consideração e que geralmente são muito afetados quando a gente fala de uma superpopulação. Outro problema da superpopulação de felinos é que se eu tenho muitos gatos na rua, eu acabo tendo muitos animais recolhidos. E aí eu vou ter uma superpopulação domiciliada, como a gente vê todos os dias. Superpopulação nas ONGs, superpopulações com protetores independentes e animais sofrendo, assim como as pessoas que sofrem do transtorno de acumulação. Porque é impossível a gente ter uma interação adequada pessoa e animal. E isso também é um indicador de bem-estar muito importante. Porque você não pode fazer avaliações, né, individuais quando você tem 30, 40, 100 animais sob sua tutela. Então, será que todo mundo está comendo bem? Será que todos os animais estão chegando até a comida? Será que eles estão chegando até a água? Qual é a qualidade dessa comida e dessa água?
e eles estão chegando à caixa de areia. A caixa de areia está sendo limpa adequadamente, eles gostam da areia, porque a gente sabe que gatos têm muitas particularidades, essas caixas de areia estão dispostas de um jeito que eles consigam todos ter acesso, ou acontece alguma briga de território entre eles. E a partir daí a gente tem outro problema, né, de bem-estar desses animais domiciliados, dessa superpopulação, que o estresse ele ocasiona doenças. E aí a gente vai ter agressividade, ansiedade, timidez exacerbada, marcação de território com urina, problemas urinários, né, ligando ainda, né, a essa necessidade fisiológica das caixas de areia, da manutenção das caixas de areia, infestação por endo ou ectoparasitas, a PIF, que é a peritonite infecciosa felina, que ela tem um indicador de estresse muito importante para a mutação de vírus dentro do animal e para o acontecimento da doença, e parestesia, a FIV, que é a imunodeficiência felina, ou a FeLV, que é a leucemia felina, e a consanguinidade, quando a gente vai também para o problema do controle populacional desses animais, se eles estão castrados, se eles estão se reproduzindo dentro do local, e isso tudo leva a mais uma condição. E a saúde mental e física da pessoa que lida com os efeitos da superpopulação? A gente tem sempre que pensar nas pessoas, né? Porque são as pessoas que estão cuidando desses animais. E a gente sabe que está todo mundo muito exacerbado, está todo mundo muito cansado, né? Todos esses sentimentos ruins eles estão exacerbados. Então tá todo mundo cansado, exausto, endividado, tá todo mundo cheio de animais para cuidar, e os médicos veterinários que estão também nesse contexto de medicina do coletivo, lidando com essa superpopulação, também sofrem com os efeitos mentais e físicos desse problema. Então a gente tem sempre que pensar nas pessoas e nos animais ao mesmo tempo. E aí a gente vai para captura, esterilização e devolução. Mas, e para a gente entender, né, a captura, esterilização e devolução, a gente precisa entender as populações felinas. E aí eu tenho as populações estritamente indoor, que elas quase não me dão problema, porque são aqueles gatos que vivem na vida que todo gato deveria ter. É aquele animal que ele tem tutor, que ele tem comidinha, água à vontade, é aquele animal que ele está muitas das vezes castrado, ele não tem acesso à rua, então é a vida ideal e que um pouco vai infligir danos dentro do meu manejo populacional. E aí vamos para populações de vida livre, né, que é o semidomiciliado, que ele tem tutor, mas ele dá aquelas famosas voltinhas na rua, geralmente ele não é castrado. Eu tenho um animal comunitário, que ele recebe cuidados de uma pessoa ou várias pessoas na sua rua, no seu bairro, na vizinhança. Eu tenho um animal abandonado, que ele está realmente sobrevivendo nas ruas, e aí eu tenho os gatos ferais ou ariscos, que eles podem ser tanto comunitários quanto abandonados, e eles também fazem parte das populações de vida livre. Mas quem é o gato feral? A gente precisa entender que a terminologia feral ela é uma terminologia comportamental e não biológica. A gente ainda está falando do Felis catus. E tem que entender que eles ultrapassaram a janela de socialização de filhotes, que é de gatos vai de 3 a 9 semanas e cães de 3 a 14 semanas. Ou seja, a gente tem um tempo muito curto para a gente conseguir fazer associações positivas de socialização com os filhotes de gato. E, por causa disso, duas características muito importantes dos gatos ferais é a ausência de miados, porque o miado é uma comunicação social entre gatos e seus humanos, né, que eles têm laços, e eles são animais crepusculares que se movimentam nas horas mais frescas e escuras do dia, justamente para evitar a presença humana, o contato humano. Um resumo muito básico da captura, esterilização e devolução: os animais eles são capturados com armadilhas que não provocam injúrias físicas aos mesmos, eles são encaminhados para a clínica veterinária, são castrados, recebem outros protocolos e eles são levados de volta a seus locais de origem, a seus territórios. E os primeiros relatos sobre problemas, né, com colônias felinas aconteceu por uma ativista chamada Ruth Platt, na Inglaterra, em 1950, em que ela mostrou as políticas ineficazes que estavam acontecendo no país, que era a captura e soltura dos animais em locais distantes, a captura e direcionamento para abrigos, e como havia impossibilidade de socialização e posterior adoção, a gente tinha um grande número de gatos sendo eutanasiados nessas condições. E aí a gente vai ter outro problema,
chamado efeito vácuo, que eu vou explicar para vocês logo mais. Hoje em dia, o CED ou CD ele é utilizado em mais de 40 países do mundo como política pública para controle de gatos de vida livre, e ele é considerado pela espécie americana o método mais economicamente viável, humano e eficaz para populações de vida livre. E aí a gente vai para a colônia, né? Um grupo de gatos ferais é uma colônia. E é interessante, né, porque a gente pensa que entre todos os animais da família dos felinos, os representantes da família do felino, o gato feral e os leões são os únicos que estabelecem dessa forma, nesse tipo de banda. Então a gente tem uma colônia, eu sempre penso para as pessoas imaginarem um tabuleiro de xadrez, e cada partezinha preta ou branca vai estabelecer um foco, que é a subdivisão da colônia. E aí eu posso ter fêmeas aparentadas, fêmeas que estão com seus filhotes, criando seus filhotinhos, eu posso ter gatos com diferentes tipos de associações de laços, né? E eu vou ter os machos que cruzam esse território em busca de fêmeas, né, de reprodução e também para o patrulhamento dos mesmos territórios, que eles podem ser machos solitários ou machos aparentados. E a gente precisa entender que as colônias se estabelecem em qualquer lugar com recursos, seja água, comida ou abrigo. Para capturar, a gente precisa, primeiramente, antes de tudo, vacinação profilática de raiva e tétano. Por quê? Porque agravos podem acontecer. A gente está lidando com gatos não socializados, são muito fortes, gatos ferais, eles ficam agressivos por causa do medo, não porque eles são realmente agressivos. E a gente também tem os agravos dos locais que a gente vai capturar. A gente pode capturar em terrenos, né, de construção, a gente pode capturar em vários locais que podem ter cacos de vidro, cacos de tijolo, metais, então a gente tem que se proteger com a vacinação profilática. Precisamos de armadilhas e caixas de transporte aqui do lado do slide à direita, vocês podem ver uma armadilha. Essa armadilha se chama drop trap, porque ela é uma armadilha que cai, o gato entra por baixo, né, e ele cai. Na armadilha, quando a gente puxa a cordinha, a partir daí a gente coloca um lençol para ele se acalmar e a gente faz a transferência para uma caixa de contenção de transferência ou para uma caixa de transporte. E a partir daí, a gente tem dois modelos no Brasil, que é uma drop mesmo brasileira, e a gente também tem uma armadilha de pedal, que o gato ele bate com a patinha e automaticamente ele fica preso na armadilha. E depois que você faz esses dois passos, você vai fazer o terceiro passo, que é a análise da colônia. Você vai saber se ela tem um cuidador, quem são as principais fêmeas que mais conseguem levar ninhadas adiante, né? Que esses animais, que esses filhotes, eles conseguem crescer, eles não vão ter uma mortalidade infantil muito alta. Quem são os machos dessa colônia? Quem são os machos que estão errantes pelo território? Onde eles ficam, onde eles se alimentam, que horas eles se movimentam, e tudo isso pode ser respondido através do cuidador. Você precisa estabelecer uma rotina alimentar, né, para que eles precisam estar com fome para a captura. A fome é o grande motivador para a gente conseguir capturar esses animais. E as iscas podem ser das mais variadas possíveis. Sachê, patê de lata, atum, sardinha, geralmente coisas diferentes, que tem um cheiro muito forte, muito agradável. Sempre precisa de sapato fechado e calça jeans, porque a gente pode ter acidentes, como eu já falei para vocês. E muita paciência, calma e silêncio, porque as capturas elas ocorrem no tempo do gato. E a gente só está ali para ajudar eles a ter uma vida melhor pela castração. E sempre almejar o fechamento da colônia, isso é uma terminologia brasileira, que é castrar todos os animais residentes daquele local, de todos os focos e da colônia como inteiro, para aí a gente poder ter um impacto positivo dentro dessas ações de sede, machos, fêmeas e filhotes. Quando a gente leva esse gato para clínica veterinária, a gente precisa de uns manejos diferenciados, né? Então a gente, primeiro, respeitar o jejum. O Alicat Allies, ele sugere até 8 horas para adultos e filhotes até 4 horas, mas vai depender da idade do filhote também, porque a gente precisa sempre lembrar de algo chamado tríade neonatal, que para mim
na verdade, é a tríade de todos os pacientes: desidratação, hipotermia e hipoglicemia. Principalmente os filhotes, eles não conseguem manter o açúcar no sangue circulando por muito tempo no jejum, eles precisam se manter hidratados e eles precisam de aquecimento durante o pré, trans e pós-cirúrgico. E isso é uma atenção muito especial que a gente precisa ter com esses animais. Chega na clínica veterinária, se possível, marcar um horário para o ambiente estar silencioso e longe de cães. Pesar os gatos antes da anestesia é um dos fatores que mais aumenta a probabilidade de morte dos gatos na anestesia. É a falta do peso adequado, né, do peso certeiro dos animais. Então, você pesa ele com a caixa, sendo que você já tem o peso da caixa, geralmente é 1 quilo e pouquinho, e você subtrai o peso da caixa de transporte para você ter o peso exato do animal. E somente manipular os gatos após anestesia. E aí seria muito importante que teu médico veterinário tenha uma caixa de contenção para poder anestesiar esse animal sem nenhum tipo de contato. O exame físico completo é a confirmação do sexo depois que ele está anestesiado e você faz o registro fotográfico e dados. Eu gosto muito de colocar número nos meus animais, tirando foto deles, né, das principais características de pelagem, número em ordem crescente e a data que eles foram castrados. E o que foi feito? Vacinação, marcação de orelha. Eu estou agora com um projeto chamado Gatos de Minas, aqui em Belo Horizonte, e os meus gatos eles são marcados na orelha, direita para fêmeas e esquerda para os machos, para ficar mais fácil, né? Porque são muitos animais, mas a convenção internacional é esquerda para todo mundo. Mas você também pode fazer a marcação por sexo, como eu falei para vocês. E a castração de todas as faixas etárias com técnica minimamente invasiva para fêmea, seja por gancho ou flanco, né? Que é essa segunda imagem aqui à direita. E é muito importante a técnica minimamente invasiva, não é todo médico veterinário que faz, mas lá no SED Brasil a gente já tem um banco de dados nacional das principais cidades onde tem médico veterinário com experiência em SED, né, nas técnicas cirúrgicas para SED e manejo desses animais também. Não é aconselhável a testagem de FIV-FeLV em gatos de sede que retornaram para a colônia, porque não faz a mínima diferença esse status para eles. É só dinheiro, né, que você está investindo. Lógico, se você puder e não for prejudicar financeiramente o seu projeto, tudo bem. É interessante, são dados interessantes sempre, mas não é necessário e não faz parte do protocolo. E assim que o animal inicial despertar do plano anestésico, retorno para a caixa de transporte para ele acordar em um local silencioso e escuro. A eutanásia ela é feita em traumas extensos, câncer, condições que demandam manejo prolongado, porque é impossível fazer isso num gato feral, e às vezes a eutanásia ela é um ato de bem-estar animal também, quando a gente tem esses animais que passaram por atropelamento ou algum trauma extenso, e a gente precisa dar um fim digno para eles. A castração de filhotes, ela é muito importante dentro do SED, porque não somente para o SED, né, mas para a medicina do coletivo como um todo, porque ele é o animais de abrigo, doação e animais de colônia, eles devem seguir para adoção castrados quando eles são filhotes dóceis e os ferais eles devem voltar para a colônia castrados. E uma coisa bem legal é que filhotes são mais fáceis de capturar porque eles são ingênuos, eles são muito curiosos e a gente pode, por exemplo, capturar os filhotes e capturar a mãe em seguida. E a gente sempre tem que pegar a mãe com os filhotes. As gatas, elas podem entrar no cio aos 4 meses de idade e 30 dias após o parto elas podem entrar no cio novamente, ou seja, elas terminam de amamentar uma ninhada já esperando outra. E tem esse material aqui de 2003 da RSPCA, né, lá do Reino Unido, que é muito interessante, que fala justamente de como a gente deve lutar contra essa crise, né, de superpopulação dos felinos. E fala sobre todos os aspectos de castração, principalmente castração precoce. E traz um dado muito interessante e assustador, que é gatos abaixo dos 6 meses de idade são responsáveis por 14% das ninhadas felinas anuais e gatos entre 7 a 12 meses responsáveis por 27% dessas ninhadas. E aí cai por terra aquela história de que não, só vai reproduzir com 1 ano, né? E muitos tutores não sabem disso, eles não sabem que antes de 1 ano de idade
Na verdade, antes de 6 meses de idade, porque a gente tem casos de animais entrando no cio com 4, 5 meses, essa gatinha já pode ser mãe. E esse gato também já pode reproduzir e ser pai. Tem uma campanha muito interessante nos Estados Unidos e no Canadá, que é castre até os 5 meses de idade. Então, não é 5 meses de idade, é até os 5 meses de idade, então antes. E também outra campanha que chama Não Deixe o Seu Bebê Ter Bebês, que é justamente para incentivar a castração precoce. E para alcançar um índice adequado de estabilização de uma população felina, é necessária a esterilização de pelo menos 92% dos animais, ou seja, todos os animais envolvidos, por exemplo, numa colônia, que são as mães, os filhotes e os machos. E a gente faz a vacinação desses gatos, principalmente contra a raiva. Por quê? A raiva é uma doença, né, viral que ela praticamente não tem cura, existem pouquíssimos casos, assim, que a pessoa se manteve viva depois de ter raiva, mas com uma baixa qualidade de vida. E a gente tem que entender que o ciclo da transmissão da raiva, ele, na verdade, a gente tem 4 ciclos, né? O ciclo aéreo, basicamente por morcegos, o ciclo silvestre, com macacos, raposas, cães do mato. A gente tem um ciclo rural com animais de fazenda e a gente tem um ciclo urbano com cães e gatos. Mas, novamente, como eu já falei para vocês, a gente está lidando com um animal de vida livre ou não. Em apartamentos isso também pode acontecer, em casas pode acontecer, que são caçadores extremamente eficazes. E os gatos, eles não caçam somente para se alimentar, eles também caçam por diversão, é um hábito comportamental. E aí a gente pode ter situações como essa da foto, que é um gato com um morcego na boca. E aí a gente faz uma nova problemática, que é a inserção do gato não somente no ciclo urbano, mas também no ciclo silvestre e no ciclo aéreo por causa da caça. Ou seja, o gato ele está suscetível a 3 dos ciclos da raiva. E a Humane Society dos Estados Unidos fala, em 2020, agora bem recente, que em locais onde a raiva é endêmica, a vacinação contra a doença deve ser parte do protocolo de SED. E eu trouxe para vocês dados do Ministério da Saúde que os casos de raiva humana por agravo de felinos com a variante 3, que é a variante de morcego, morcego do gênero Desmondos. Então, em 2015, a gente teve um caso na Paraíba, em 2016, em Boa Vista, em 2017 em Pernambuco, em 2019 Gravatal, em 2022 na Americana e ainda em 2022 em Goiânia a gente teve o caso de um gato com raiva que mordeu 5 pessoas, apesar da variante ainda não ter sido publicada, não ter sido confirmada. E uma coisa muito legal, os procedimentos anestésicos e de cirurgia da castração não interferem na resposta sorológica dos gatos, né, de acordo com Levin e Wilford em 2013. Ou seja, essa única vacinação, no momento da castração, ela tem a capacidade de fazer uma resposta imunológica interessante e válida para esses animais. Então a gente precisa sempre lembrar que, se possível, se as verbas, né, se o financeiro está disponível, a gente vacina esses animais nessa única oportunidade que eles vão ter na vida de serem imunizados. E aí a gente vai para a devolução. O animal foi castrado, vacinado, marcação de orelha feita. A gente precisa devolver esse gato para o seu local de origem. E o animal precisa estar plenamente acordado, com o aval do médico veterinário. A gente tem diferentes tipos de devolução, mas todas elas são muito breves, né? Diferentes protocolos. O Alley Cats Ally de 24 a 48 horas. O Neighborhood Cat e o Community Cat de Toronto de 24 a 72 horas. A SPCA americana 48 a 72 horas. E o Cat Protections do Reino Unido o mais rapidamente possível após o pleno retorno anestésico. O prazo diferenciado é para fêmeas com uma incisão maior, né, por piometra ou fetos macerados ou qualquer outro tipo de intercorrência que faça com que a incisão seja maior do que um pontinho, que é da castração minimamente invasiva, e os animais submetidos à nucleação ou outras intercorrências. E aí, a gente precisa também, depois que esse prazo passar, devolver no mesmo horário e local da captura, longe de avenidas, carros e pessoas, e manter um monitoramento constante da colônia. Aqui na foto eu trouxe para vocês, né, uma cat den,
que na verdade é como se fosse uma caixa especial para manter esse gato, uma toca de gato feral. Vocês podem ver que ela tem uma porta na lateral que faz a gente for manipular esse animal, a gente consegue deixar ele preso lá dentro enquanto a gente troca areia, troca água, coloca mais ração, para ele ficar ali dentro e ele se estressar o mínimo possível, porque o estresse pode matar um gato feral. Ele pode entrar em lipidose hepática, né, se recusando a comer por causa do estresse, e pode vir a óbito nesse período. Então, o período de recuperação a mais do que essas breves horas que a gente usa para devolução deve ser com o menor nível de estresse possível. E por que a gente devolve? Por isso aqui chamado The Vacuum Effect ou o efeito vácuo. Como eu já falei para vocês, uma colônia ela aparece por causa dos recursos. Esses recursos são água, comida e abrigo. A partir do momento que eu pego essa população numa colônia, né, num território, e eu tiro todo mundo, e eu mando eles para um abrigo ou mando eles para eutanásia, esse território ele continua aberto para que uma nova população adentre e eu tenha um novo descontrole populacional. Mas a partir do momento que eu faço sede, eu capturo esses animais, castro, vacino e mantenho eles no seu local de origem, eu estou fazendo uma barreira natural porque os gatos castrados não deixam gatos desconhecidos não castrados adentrarem nos seus territórios. E eu faço um bloqueio sanitário muito importante porque esses animais eles são cuidados, eles são saudáveis e eles estão com bloqueio zoonótico por causa da vacinação. Então aí a gente vê que o SED ou o CAD é a melhor maneira para eu evitar o efeito vácuo em um determinado local, né, que tenha um território livre. Outro programa muito legal que a gente pode fazer para devolução é o Barn Cat ou Working Cat Programs, que são os programas de gato que trabalham, ou gatos de fazenda, né, gatos de celeiro, onde as pessoas elas adotam gatos ferais, que elas sabem que eles nunca vão ser pets, mas elas se comprometem a cuidar dos gatos por toda a vida. E esses animais eles vão para fazendas ou outros espaços, e eles ficam cuidando do local para evitar roedores. Então, geralmente eles vão castrados com todas as vacinas e a pessoa adota eles, mas sabendo que ela não vai ter um bichinho de estimação, ela vai ter um gato trabalhador. E isso ajuda muito a salvar vidas, principalmente quando a gente fala de locais em que a eutanásia é feita nos kill shelter, né? Dependendo de 5 a 7 dias, se esse animal não encontrar um lar, ele é eutanasiado. Então é muito importante esse tipo de programa. Quais são os principais benefícios do SED? Primeiramente, é o manejo populacional a curto, médio e longo prazo, não somente o controle populacional, que a gente não somente castra, a gente maneja essa população com vacinas, com alimentação de qualidade, mantendo todos aqueles indicadores de bem-estar. Os gatos castrados, eles se tornam invisíveis, entre aspas, porque a gente tem a diminuição de comportamentos de briga, de marcação de território, das fêmeas invadindo casas para ter seus filhotes, e isso melhora as relações com a sua vizinhança humana, diminuindo as agressões. A devolução breve colabora com o bem-estar dos animais, que administram do estresse e respeito aos laços sociais que eles têm em suas colônias, seus territórios. A vacinação no momento da castração, como eu já falei, cria barreiras zoonóticas importantes, porque você está isolando aquela população, né, com a vacinação, com a castração, eles se movimentam menos, eles têm alimentação, eles vão caçar menos também, apesar de ainda ser um risco, mas a gente diminui esses riscos em relação à raiva. A castração também diminui as chances de FIV, FeLV e outras doenças como a esporotricose. E os gatos de sede passam por um envelhecimento com qualidade de vida e há um decréscimo natural da população, sem sacrifício, sem crueldade. Resumindo, o SED ele não é uma solução mágica para o problema da superpopulação, mas ele é uma ferramenta pragmática. A gente faz o melhor que a gente pode dentro de uma situação não ideal, porque como a gente viu lá em 1950, a nossa outra alternativa era ou não fazer nada ou mandar esses animais para eutanásia, pelo simples motivo deles terem nascido. A devolução não é a última etapa do processo, o monitoramento das colônias deve ser constante para a gente evitar uma nova
população, né, naquele local que tem recursos. E assim que um gato novo entra ou está só passando pelo território, a gente tem que castrar ele. Cada intervenção e cada gato são únicos, eu dei para vocês o passo a passo, mas logicamente esse protocolo, ele vai se adaptando em cima de cada particularidade das colônias, e não há lares para todos. Infelizmente, os gatos ferais, eles não nasceram para ser pet, mas ao mesmo tempo, todos eles merecem uma vida digna. Essa bibliografia que eu uso, infelizmente, a maioria está em inglês, mas a gente já tem muita coisa lá no SED Brasil, no nosso Instagram. A gente está sempre compartilhando conhecimento nos eventos do SED Brasil também. E eu deixo vocês com uma mensagem da Ruth Bader Ginsburg, que eu gosto muito, que é: lute pelas coisas que você acredita, mas faça isso de um jeito que faça com que os outros se unam a vocês. Então, os gatos ferais, eles precisam de toda a ajuda possível e eu tô aqui para colaborar. Se alguém tiver interesse, é só me procurar lá no SED Brasil e eu tô à disposição. Muito obrigada pelo convite e eu espero que vocês tenham gostado da aula.